Ok, boa tarde novamente, senhoras e senhores. Retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola presente, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingos presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Stella Alexandre Almagro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 21 vereadores presentes, acordo regimental. Declaramos reabertos os trabalhos da quarta sessão ordinária do dia 24 de fevereiro 2025, às 17h09. Iniciaremos agora a ordem do dia e estamos com o processo de segunda discussão, o processo 32/25, é o projeto de lei 15/25, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de fomento, repasse de recursos públicos municipais para as organizações, sociedade civil do setor privado que especifica. Autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários aqueles que se manifestarem. Está aprovado o processo 32/25. Passaremos agora aos processos de primeira discussão. Processo 50/25, projeto de emenda à lei orgânica aqui da nova redação ao parágrafo 5º do artigo 18 da lei orgânica do município. Autoria: André Maldonado, Dário Luiz, Edson Miguel de Jesus, Hélio Venâncio Ferreira, Marcelo Roberto Afonso, Márcio Teixeira e Marcos Antônio de Souza. O referido projeto está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela e terá por até 10 minutos. Eu fui tentar entender, quando eu vi na dinâmica dos bastidores da Câmara durante a semana, essa proposição. E fui conversar com alguns dos seus autores, para tentar entender. Sem citar nomes, a informação recorrente era de que se tratava de uma preocupação da mesa, que teria sido alertada pela procuradora da Casa, de que, dada a momentânea decisão do Tribunal de Justiça, e é sempre bom lembrar, decisão essa que está sendo judicializada na instância superior, ou seja, Supremo Tribunal Federal, que, dado a decisão do TJ, que tornou, repito, momentaneamente inconstitucional a previsão da nossa lei orgânica de 15 mais 15, e eu quero aqui deixar clara uma coisa, desde 2021, nenhum pedido de informação, meu, particularmente, não sei os demais vereadores da oposição, nenhum chegou com menos de 30. Era 15 mais 15. Os meus já tinham o Ctrl+C, Ctrl+V do pedido. A única previsão que diferencia é que cria a obrigatoriedade na nossa lei orgânica de que a chefe do Executivo tenha o cuidado de pedir mais 15 dias. E isso foi muito importante. Por quê? Porque, em muitos momentos, informações muito objetivas, que não justificaria nem 72 horas, a prefeita pediu prorrogação do prazo para fazê-lo em 30 dias. Um infindável número de horas. O que, obviamente, mostra que havia critérios e critérios, pesos e medidas. Quando eu ouvi essa informação, vereador Segala,
de que a preocupação era de que, doravante, dada a posição do TJ, a preocupação da mesa se dava por uma suposta interpretação que, para mim, chegou atribuída à procuradora. Eu não vi nenhum parecer sobre isso. Então, estou contando da forma como chegou para mim. De que a prefeita poderia interpretar que poderia mandar no prazo que quisesse. Que era preciso que se alterasse a lei orgânica e se delimitasse que era 30. Eu nunca vi uma interpretação mais esdrúxula. Se o TJ está dizendo, por enquanto, até, não é, último recurso, se a Câmara recorre e tem que recorrer, a informação que eu tenho é de que já está, e nós precisamos nos antenar com isso, tem nenhuma chance de a prefeita entender que o prazo é indeterminado. Por quê? Porque o TJ está dizendo que é 30. Mas eu tenho aqui uma outra preocupação. Por que apressar-se em definir esse item? As decisões do TJ refere-se a inúmeros itens da lei orgânica. A inúmeros. E todos eles precisam estar no bojo da contestação, né, do recurso que se deve buscar e defender junto à esfera, à última esfera. Quando os autores propõem que um dos itens colocados na decisão do TJ transforme-se em uma modificação desde já à lei orgânica, é importante que Vossas Excelências entendam que estão abrindo mão de parte do recurso. Porque, ao mudar a lei orgânica, essa parte está automaticamente prejudicada, porque deixa de fazer sentido e ter efetividade, inclusive a decisão precária do TJ. Penso que estou sendo clara. Aí a minha pergunta, porque o diabo mora nos detalhes. Por que essa preocupação? Por que ferir-se a intenção de um recurso completo? Por quê? Semana que vem nós vamos acordar com outros itens, até se minar por inteiro o papel do recurso, que deveria estar imbuído do esforço coletivo desse parlamento, porque nós estamos falando de prerrogativas. E incomoda. Incomoda. Porque não é republicano neste governo o debate de pesos e medidas. Eu fico dividida entre o conforto e o incômodo. Quando eu vejo, por exemplo, o vereador Marcelo, na semana passada, mostrando uma andança pela Endurbe, discutindo situações em relação ao cemitério. Quando eu vejo o vereador Júlio dizendo, eu estive em 2 UPAs na madrugada. E vários outros exemplos. Quando o vereador Natalino foi barrado. Quando um colegiado desta casa, com representação de todos os vereadores, foi barrado. Então está liberado. E independente da decisão do TJ, que a própria chefe do Executivo provocou, vereadores, de que, individualmente, nenhum vereador está autorizado a proceder uma diligência, onde quer que seja. Ah, os da base pode. É isso? É nisso que nós vamos transformar o parlamento? Nessa ética de ocasião? Nessa republicanidade de oportunidade? Aos meus tudo? Aos que se opõem, nada? Nem aquilo que a Constituição lhes garante, nos garante, e que nós conquistamos, não é por favor de nenhuma Suelen Rosim e de nenhum vereador desta casa. É a Constituição Federal de 88. Mas é isso que vai se transformar o debate da casa? Então, votarei contrário a esse projeto de lei. Por quê? Porque eu não compreendo a oportunidade enquanto nós estamos debatendo a importância de um recurso que precisa continuar defendendo, de pé, com altivez, as prerrogativas desse parlamento. Não vejo nexo, não vejo lógica. E me assombra a possibilidade de que nas próximas semanas outros itens venham
para este plenário modificar a lei orgânica de forma a prejudicar ainda mais o recurso que eu espero que já esteja sendo preparado, que, a meu ver, já deveria ter sido, inclusive, mas que vai se tornar inerte, dada a preocupação que foi provocada a partir dessa suposta preocupação que, supostamente, a procuradora teria levantado. Eu peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Antes de seguirmos com esse debate, eu vou suspender a sessão. Está suspensa a sessão às 17h18. Ok, retornamos ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandra Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino da Vida Silva, presente. Ubiratã Castro Santos, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 21 vereadores presentes, a quórum regimental, reabertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária, dia 24 de fevereiro de 2025, às 17h33. O referido processo 50/25 continua em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem. Manela Luzila. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o sobrestamento desse projeto por 3 sessões ordinárias. Ok, o pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, querem se manifestar. Está sobrestado por 3 sessões ordinárias. Passaremos agora à discussão única, ao processo 33/25, é o projeto de decreto legislativo que concede a medalha Sebastião Paiva à senhora Irene Bárbara Balbino Cosmo, autoria Estela Alexandre Almagro. Pede a palavra e terá regimentalmente por até 10 minutos. Falar da dona Irene é falar de parte importante e significativa, memória da nossa idade. A dona Irene, caminhando para os seus 90 anos, faz parte da história, não só do distrito de Tibiriçá, onde eu nasci, mas faz parte da história cultural, da luta das mulheres, e de uma família igualmente tradicional, a família Cosmo de Tibiriçá. E os Baté, extremamente conhecidos, festivos, atuantes e grandes defensores, não só do distrito, mas das pautas importantes e estratégicas dessa cidade. E fazem com a simplicidade de quem constrói as suas batalhas e as suas lutas. E quando eu digo uma família tradicional, eu não estou falando de nenhum condomínio de luxo, eu não estou falando de nenhum nome tradicional do ponto de vista dos quatrocentões, que é o que normalmente mobiliza e torna nobre certas homenagens. Mas eu estou falando de uma mulher negra, de luta, cuja família, não só dela, mas a dos meus remanescentes, a minha ancestralidade do distrito de Tibiriçá, remanesce, inclusive, dos quilombos e da população preta escravizada, sobreviventes. Estão sempre ali, à frente de temas como saúde, educação, infraestrutura do distrito, que ainda hoje é uma página quase apagada, como se não fizesse parte da cidade, que carece ainda de absolutamente tudo, mas que não é mais aquele patrimônio de ruas de terra, onde os senhores mandavam e desmandavam, mas, de certa forma, ainda é a oligarquia do poder que determina quem tem ou não tem prioridade nas políticas públicas. E o distrito de Tibiriçá remanesce
ainda como um lugar esquecido das políticas estratégicas. Todas elas. Saúde, de educação, em primeiro lugar. E é atendendo um pedido da dona Irene, da sua família e das lideranças de Tibiriçá, inclusive, que nós destinamos parte da nossa emenda parlamentar impositiva na busca, num diálogo iniciado com a secretária de saúde anterior, para agora adentrar com o novo secretário, já que essa foi uma iniciativa de várias lideranças políticas, de alguns deputados, a busca de se garantir a permanência de uma ambulância naquele distrito. E aí vem o discurso do precisa ser uma ambulância completa, teria que ser tipo um SAMU, porque você tem que ter uma equipe. E muitas vidas se perderam naquele distrito, inclusive da família da dona Irene e de tantas outras famílias do distrito, porque o tempo que se desloca para buscar o paciente em estado grave e transportá-lo até a unidade de atendimento de urgência, normalmente já é o bastante para que venham a óbito. E não é uma, nem duas, nem três, nem quatro casos com nome e CPF que nós temos. E a dona Irene é uma mulher que tem a idade que minha mãe teria, se viva estivesse. E foram amigas, inclusive de escola. Minha mãe teria 2 anos a mais que a dona Irene, outra mulher negra, trabalhadora doméstica e rural, mas que cresceu com a dona Irene naquele distrito. Cresceu com a dona Irene naquele distrito. E a dona Irene é uma das pessoas, uma das contadoras das verdadeiras histórias daquele povo sofrido, e uma dessas histórias é da dona Ana, minha avó, uma remanescente de Quilombo, e que foi uma liderança importante para enfrentar as oligarquias daquela época. E que seguramente é esse o sangue que pulsa aqui nas minhas veias e me faz ser a liderança que eu sou hoje e abraçar os temas e as causas que eu abraço hoje. Então, a dona Irene é um patrimônio vivo. E nós conversávamos no intervalo, e na semana passada, né, vereador Emerson, num jantar que nós tivemos de lideranças do Cresce, por que não se pode homenagear com nomes para ruas, não é? Para prédios públicos, pessoas vivas? E tem, lógico, uma lógica nisso, não é? Inclusive de se combater possível troca de favores. De qualquer maneira, há outros instrumentos. E esse instrumento, e é por isso que a Comissão de Honrarias dessa casa tem importância. Na última legislatura, o vereador Meira presidia a comissão e nós instituímos nessa casa a medalha Egli Muniz, que quer colocar em evidência as grandes iniciativas que têm replicabilidade na área da assistência social. Não do assistencialismo, mas da assistência social emancipadora que nós defendemos. E essa medalha Sebastião Paiva, que foi outra grande figura, memorável em tantos aspectos, e que nomina essa medalha, e que permite a proposição aqui em 3 idades distintas, inclusive a de centenário, não é? Que são aquelas pessoas que passaram dos 100 anos e que têm contribuições importantes. Quando a gente fala em contribuição importante, não significa que se teve mandato, se legislou, não é? Ou qual o tamanho da conta bancária, o sobrenome ou a tradição em torno dessas pessoas, mas contribuição real, efetiva, envolvimento comunitário. E essa é uma das homenagens que eu presto aqui e que mais me motiva, que mais me emociona. Homenagear essa mulher negra, que ainda hoje é o alicerce daquela família. Ainda hoje é o arrimo daquela família. E eu fiquei muito tocada no último debate que fizemos sobre cultura nessa casa, e estava aqui nessa tribuna a dona Irene, para fazer duras críticas, com a lucidez que ainda tem, a ausência de uma política cultural efetiva no município. E de cobrar. Porque tem o samba no sangue e corre nas suas veias. E a cultura é uma das poucas atividades efetivas que o povo daquele distrito faz por conta própria, por esforço próprio. E ela discursou e chorou nessa tribuna, ao lado das filhas, para contestar uma medida absurda do atual secretário de Cultura, que de cultura nada entende, mas que ensinar o contrário a tudo que foi pactuado nesses últimos meses, decide, de última hora, sozinho, que blocos e escolas estreantes ou reestreantes, como é o caso do Estrela do Samba de Tibiriçá,
Quem desconhece a tradição que é a escola Estrela de Samba Tibiriçá? Esse bloco escola, que é feito com sangue, suor e lágrimas daquela comunidade, mas os deixou literalmente sem dinheiro, sem recursos públicos, numa medida que não discutiu com ninguém. E a dona Irene estava aqui nessa tribuna e discursou sobre isso, com lógica, com coerência e com assertividade. E disse, com ou sem dinheiro do governo, a escola vai para a rua. Nós vamos colocar a escola na rua e, por iniciativa dela, escolhem, até porque ela tem filhas, servidores públicos municipais e atuantes na saúde, vão para as ruas esse ano para homenagear os trabalhadores, os heróis da saúde pública. Com muita garra, com muita determinação. Então, é com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, que a gente apresentou esse projeto de lei, esse projeto de concessão da homenagem da medalha Sebastião Paiva para a dona Irene Bárbara Balbino Cosmo, mais conhecidíssima como a dona Irene do distrito de Tibiriçá, que tanto quanto qualquer outra liderança ou autoridade que já tenha sido homenageada com esta mesma honraria nessa casa merece como ninguém. E que este reconhecimento também possa provocar um olhar diferenciado do poder público municipal em torno do distrito. E das lideranças que, independente de quem é o CPF que está no governo, porque não é só esse governo que torna o distrito secundarizado nas pautas das políticas públicas estratégicas, mas parece ter sido um erro reiterado. Mas é sempre tempo de se ter um novo olhar e de dialogar o futuro das pessoas conversando com as pessoas. Nada sobre nós sem nós. E se tem alguém que tem autoridade para falar sobre as necessidades do distrito de Tibiriçá, é essa liderança. É essa mulher preta e de luta. É a dona Irene. Obrigado, vereadora. O referido projeto de decreto legislativo continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, está aprovado. O processo 33/25. Passaremos agora ao processo 36/25. Projeto de decreto legislativo que dá a denominação de rua Dirceu Ruiz Mancuso a uma via pública da cidade, autoria Marcelo Roberto Afonso. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Passaremos à moção 12/25, de aplauso do Sindicato dos Empresários Profissionais Autônomos, corretagem e distribuição de todos os ramos seguros, resseguros, capitalização, Estado de São Paulo, Sincor, em reconhecimento à sua trajetória. A autoria é do vereador André Maldonado, uma questão de ordem do vereador Borgo. Pedir para as moções restantes do expediente para ser votado em bloco, presidente. O pedido do vereador está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Nós vamos votar em bloco e já peço que se algum vereador ou vereadora quiser fazer algum destaque, que sinalize, por favor, para que nós possamos tanto votar como, no caso, fazer a discussão em separado. Também seguimos com a moção 13/25, de aplauso ao pastor Marcos Luiz, em reconhecimento ao seu legado e a sua notável contribuição para a comunidade e para a obra de Deus, autoria Marcelo Roberto Afonso. Processo 14/25, de aplauso ao senhor Heraldo Tixugumi Nakano, em reconhecimento à sua exemplar trajetória de vida e à sua brilhante atuação na esfera pública em prol da comunidade bauruense, autoria José Roberto Martins Segalo. Processo 15/25, de aplauso à metalúrgica Quesada, na pessoa dos seus sócios fundadores, senhores Júlio Quesada Santos e Antônio Quesada Santos Neto, em reconhecimento e gratidão à sua trajetória de sucesso no setor metalúrgico, autoria Márcio Teixeira. Processo 16/25, de aplauso a Vítica e Lopes,
Sociedade de Advogados pelos 10 anos de dedicação, excelência e confiabilidade no mercado. Autoria Marcelo Roberto Afonso. Processo 17/25 de aplauso à torcida uniformizada feminina do Redentor pela força, coragem e transformação das arquibancadas de Bauru em um espaço de união, inclusão e orgulho para todas as mulheres. Autoria de Milson Marinho da Silva Júnior. Processo 18/25 de aplauso ao pastor Wagner Reis da Silva pelos trabalhos realizados na comunidade evangélica em nossa cidade, autoria Dário Luiz, e o processo 19/25 de aplauso à Profis Bauru pelo seu inestimável trabalho na promoção do bem-estar e reabilitação de tantas vidas, autoria Dário Luiz. Essas são as moções de assunto único. Alguém gostaria de fazer algum destaque? As referidas moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro, vereador inscrito, vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a minha fala de explicação pessoal, eu quero destacar aqui, os meus posicionamentos têm sido em cima daquilo que vem da própria comunidade, das pessoas que nos pedem o apoio, cobram, e com razão, uma resposta, porque esse vídeo que eu vou estar apresentando aos senhores, você vê que a região, não somente essa região, mas toda a cidade, outros parlamentares já, na sua fala ordinária, realmente já destacou, né? E precisamos realmente continuar cobrando, porque esse é o papel do parlamentar, até que se diz contrário, porque se eu não compartilhar aqui com esta casa, com aqueles que nos acompanham, aquilo que nós, durante a semana, somos solicitados, nós vamos deixar passar batida uma grande oportunidade de dizer, porque contra fato não há argumento. E os fatos estão aí. As demandas, eu digo sempre que, senhor presidente, nobres vereadores, porque a zeladoria ela é importantíssima para uma cidade. Não tenha dúvida. A zeladoria realmente ela ajuda com que na saúde, na segurança, tá? Na valorização daqueles que realmente têm um comércio no bairro. E por si só, o grande conflito que age mediante até o risco, né, de proliferar doenças. Eu vou pedir à TV Câmara que rode esse vídeo, por favor, para que vocês vejam que nós estamos carentes de uma atenção especial desse governo. Olá, pessoal, bom dia para todos vocês. Eu estou aqui na entrada da Vila São Paulo, na rua Sebastião Arantes do Nascimento. Sebastião Arantes Figueiredo, Vila São Paulo, quadra 1 e quadra 2. Ao lado aqui tem uma escolinha infantil, que é o projeto Colmeias, né? Que agrega realmente aí centenas de crianças. E como você pode ver, está precisando urgentemente. Olá, pessoal, bom dia para todos vocês. Eu estou aqui na entrada da Vila São Paulo, na rua Sebastião Arantes do Nascimento. Sebastião Arantes Figueiredo, Vila São Paulo, quadra 1 e quadra 2. Ao lado aqui tem uma escolinha infantil, que é o projeto Colmeias, né?
que agrega realmente aí centenas de crianças. E como você pode ver, está precisando urgentemente de uma manutenção, de uma limpeza. Você vê que eu estou aqui numa calçada. Isso realmente não tem acessibilidade, mesmo porque com muito tempo que a prefeitura não vem fazer a manutenção, os moradores têm reclamado para mim, pedindo apoio para que realmente a prefeitura urgentemente mande uma equipe para fazer a limpeza aqui desta região, tá? Então, como você pode ver, lixo, né? Quando ele deixa de fazer a manutenção séria, acontece isso. Acaba trazendo lixo, jogando, mato, e a coisa cada vez mais ficando feia e horrível. Eu vou realmente encaminhar à Secretaria das Administrações Regionais esse pedido para que realmente eles urgentemente mandem uma equipe aqui para fazer a limpeza desta área e também do bairro como um todo. Tem outras áreas do bairro que estão precisando de fazer uma manutenção. Senhor presidente, era isso. Só para destacar, como eu tenho falado, para um governo que está dando continuidade no seu segundo mandato, meu entendimento era fazer mais e melhor. Isso está deixando a desejar porque a população está aí nos cobrando e está aí o recado. Obrigado. Obrigado, vereador Natalino. Se precisasse, ia ter 30 segundos a mais por conta do problema do vídeo, viu, senhor Natalino? Mas eu agradeço. Biratã Cássio Sanches, próximo inscrito, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu vou começar com a imagem que a gente deixou de apresentar. No começo da nossa fala, vou pedir à TV Câmara para mostrar o vídeo 2, que fala sobre a onda de furtos de fios. Nós temos uma lei, nós temos bastante artifícios e recursos para a gente poder trabalhar, inclusive, na punição, né? Então, daqueles que receptam e dos que furtam. Então, é importante a gente se debruçar sobre esse tema. Eu vou pedir para a TV Câmara, por favor, uma reportagem do balanço geral. De repente, no meio da fala, a gente pode cortar, porque o vídeo é bastante extenso. Por favor, TV. Foram 3 arrombadas no fim de semana e a semana no meio, de novo, prejuízos para comerciantes ali da Araújo Leite. 2h29 da manhã. Os 2 bandidos são flagrados por câmeras de segurança. Eles se aproximam de uma parede, escalam e desaparecem. Às 13h44, 1h15 minutos depois, o primeiro criminoso volta pelo mesmo lugar. 2 minutos depois, o segundo ladrão também foge. Esse aqui é o ponto exato por onde os bandidos escalaram a parede. Eles usam essa grade aqui, é uma caixa de energia, os relógios estão aqui dentro. E olha só o detalhe, repare bem, eles passaram primeiro por esse lugar aqui, tem um primeiro lance de concertina, depois eles escalaram, provavelmente pelo postinho, e chegaram até aquela grade, amassaram alguns ferros, depois chegaram a danificar esse segundo lance de concertina, e aí lá no telhado, eles escolheram a loja onde queriam entrar. A situação aqui é a seguinte, nas quadras 6, 7, que é essa onde estamos, 8, 9, a situação é a seguinte, é difícil encontrar nessa região aqui da Rua Araújo Leite um único comerciante que não tenha, ou que não teve até aqui, o estabelecimento invadido. Os comerciantes já não aguentam mais, tanto que eles próprios decidiram tomar uma atitude. Vocês, comerciantes, vão trabalhar para tentar contratar segurança. TV. Obrigado. É importante a gente citar que eu só colhi, nesse momento, a parte da Araújo Leite. Então, nós temos aqui o presidente Kennedy, Ezequiel Ramos, Virgílio Malta, Parque Paulista, Bauru 22, vários outros. Eu tenho umas fotos que o cidadão ele já não está mais preocupado se ele vai se machucar ou não. Ele se machuca, sangra, inclusive, por toda a parede, furta e vai embora, para suprir o seu vício. É total loucura. E tem gente ainda que apoia o uso de maconha, de outros psicotrópicos. Então, é uma situação que a gente vê, não é restrita somente a Araújo Leite. Nós estamos vivendo isso, mas no Brasil inteiro, sim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro,
Então, a sociedade precisa, pelo menos, se organizar nesse sentido. Aqui na Ezequiel Ramos, e na Presidente Kennedy, houve assalto. A pessoa é abordada pelo bandido, pelo drogado, pelo marginal, sei lá. A gente pode até minimizar, dizer que uma pessoa que já foi introduzida no vício, não tem mais volta, mas nós precisamos fazer alguma coisa enquanto sociedade. Então, se nós podemos, aqueles que cerceiam, que inserem essas pessoas na vida da droga, alguém precisa tomar uma providência, e nós não podemos nos omitir em, pelo menos, denunciar. Os prejuízos são dos comerciantes, daqueles que produzem, daqueles que retornam alguma coisa para a cidade. A outra fala, eu queria parabenizar aqui a Associação Bandeirantes de Taekwondo, na pessoa do Vitor Souza. Eles participaram da seletiva no Rio de Janeiro, e nós tivemos aqui 3 atletas de Bauru. O Dr. Segala nos acompanhou na entrega de emendas para essa instituição, e hoje 3 atletas conquistaram a vaga no torneio Grande Slam da seleção brasileira de 2025. O Macaulay, que pela 3ª vez consecutiva ele consegue a classificação para a categoria de Bonsai Freestyle individual. O Pedro Santiago e a Ana Luísa Pimentel, que também Bonsai Freestyle dupla mista. Queria que mostrasse as fotos, por favor. E do Vitor, já estou encerrando apenas com a apresentação das fotos. São apenas 3 fotos, presidente. A próxima, por favor. E aqui fica o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade, agradecer porque pudemos fazer parte dessa seletiva, e os nossos atletas de Bauru vão representar bem na seleção brasileira. Deus abençoe Bauru, muito obrigado, fiquem com Deus. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre Bussola. Pede a palavra e a terá regimentalmente pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação à última reunião que houve, onde teve a participação da presidência dessa casa e do vice-presidente também, em relação às seguranças nas escolas. Foi uma reunião importante, produtiva, e que o melhor caminho estabelecido naquele momento é a ampliação da atividade delegada, que dará um custo menor de investimento e com uma qualidade melhor na prestação do serviço. Por isso é importante o papel que essa Câmara cumpriu em ter aprovado a atividade delegada, e agora esse convênio que pode fazer com que essa atividade pode se expandir. Lembrando também que o governo municipal, o governo da prefeita Sueli, já está adquirindo, em fase final, de veículos apropriados para atividade delegada, bem como também motos, nesse sentido, para fazer toda essa ronda que é necessária e que é importante, e que irá ser feito. E esse assunto vai ser resolvido, está sendo resolvido, não de forma politizada, de forma séria, como é que tem que ser feito, com reunião, com representatividade, com aqueles que entendem como realizar essa implantação e da forma que será feita. Em relação à questão colocada aqui, da assinatura do contrato em relação ao transporte, a demanda são várias, são imensas. E o tribunal, ele é livre depois para tomar qualquer tipo de decisão, se assim achar necessário, como tem feito, como tem atuado. O importante é que essa casa teve a responsabilidade, naquele momento, de fazer aquela votação, e hoje o contrato está vigente, assinado e dentro da normalidade, da legalidade, como tem que ser.
São ações como essa que nós temos que começar a caminhar para que a cidade de Bauru possa alcançar e resolver os problemas de anos e anos que precisa ser resolvido. Vereador Marcos, nosso presidente, nós tomamos aqui uma decisão na semana passada e me parece que estão querendo criar uma supercomissão na Câmara. Uma supercomissão, a comissão do paradão. Parece que querem parar tudo. A ponto de projeto de suma importância que vai impactar na pediatria lá do Meridota, parado aqui. É isso que nós temos que começar a ter esclarecimento das coisas e da responsabilidade. Porque senão fica difícil. Todas as comissões sabem da importância, trabalhou por isso. Agora, o que não dá é usar como instrumento, para que as coisas não caminhem e para que as coisas não andem. O que foi respeitado nessas comissões foi todas as representatividades que se constituiu no processo eleitoral. E é isso que nós temos que manter. Me preocupa muito as decisões que estão sendo tomadas, que depois fica difícil. Inclusive, o próprio sobrestamento de hoje, nessa discussão desse projeto da mesa, tenho concordância com a vereadora. Não impacta em nada qualquer tipo de alteração neste momento, até que seja julgado. Mas por que trazer isso na pauta? Por que se caminhar? Por que se decidir? Então, se houve dúvida, quero eu não acreditar que houve dúvida também na discussão que houve numa parte em relação do papel da supercomissão, da comissão do paradão. Nós não podemos aceitar essa criação, senão eu vou ter que fazer uma emenda, já que eu vou mudar o regimento interno, para mudar o nome da comissão. Próximo vereador inscrito, vereador André Maldonado, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhores vereadores, vereadora, público presente, gostaria de começar essa fala me referindo, vereador Borgo, quando o senhor disse aqui, aquele versículo de Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu concordo com o senhor plenamente no seu apontamento, e eu, apesar de ser pastor, ainda não utilizei de tantos versículos aqui na tribuna, por entender que até uma certa discussão dessa casa, quando foi proibida a leitura da Bíblia internamente aqui, entender que a verdadeira Bíblia é aquela que a gente carrega no nosso dia a dia, aquela que a gente mostra através da nossa atitude. O apóstolo Paulo chama isso de carta viva, quando você é uma carta viva. E ali o senhor fez uma citação diante de um contrato que aparentemente o senhor julga com irregularidades pelos prazos, né, que o senhor colocou. Quero dizer para o senhor e para todos os vereadores que aqui dessa casa que esse vereador não compactua com nada errado, porque sabe o que é certo e nunca compactuará com o errado. Esse vereador tem compromisso, e eu faço e afirmo isso porque eu estava na hora na cadeira de presidente e o senhor comentou e citou o meu nome. Então, o senhor pode ter certeza que esse vereador, ele caminhará pelo caminho certo. Pode ter certeza disso, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Indo para durante a moção que foi votada ao Sindicato dos Corretores de Seguro, eu ia pedir o uso da palavra, mas como eu tinha esses minutos finais,
preferi deixar para esses minutos. O Sindicato dos Corretores de Seguros está completando 90 anos e é o Sincor São Paulo. Na pessoa do presidente Boris Beer, nós demos uma moção de aplauso, concedemos, essa casa aprovou, eu agradeço desde já pela aprovação dos colegas. É um sindicato que possui 30 diretorias por todo o estado de São Paulo. Profissão essa que eu tenho orgulho de ser corretor de seguros. Falo isso com muito orgulho porque, através de ações da corretagem de seguro, nós protegemos o bem mais precioso das pessoas, seja o bem material ou até a própria vida. Tenho inúmeros registros de pessoas que conseguiram reestruturar a sua vida através de uma apólice de seguros. Então, quando eu faço essa moção de aplauso, faço com muito orgulho por ser um corretor de seguros e por fazer parte de um sindicato que funciona de forma efetiva pelos seus 90 anos. É um sindicato que representa de verdade os corretores de seguros. É um sindicato que realmente, por onde ele atua e por onde ele anda, ele é motivo de orgulho dessa classe. Esse sindicato que por muito tempo foi dirigido aqui em Bauru pela pessoa do seu Fernando Alvarez, hoje ele é dirigido pelo seu Idebrando. E esse sindicato tem na sua executiva pessoas de muita relevância, e assim como nós prestamos aqui uma homenagem ao Rotary Club, justa, e uma homenagem devida, nós temos também que homenagear ao Sindicato dos Corretores de Seguros pela sua história. Então, senhor presidente, não tenho muito assuntos a me alongar, apenas fazer um agradecimento aqui na minha fala, nesses minutos que me restam. Sendo justo, né, na primeira etapa, eu coloquei uma demanda sobre limpeza ao secretário da SEAR, e imediatamente essa demanda chegou já ao gabinete, pessoas da SEAR pedindo para que a gente agende uma reunião e uma visita nos lugares citados amanhã. Estaremos juntos com o secretário, visitando toda a região, visitando a regional e entendendo. O secretário se mostrou disposto a resolver o nosso problema que nós estamos enfrentando na região do Jardim Redentor. E como eu concordo com o senhor também, Borgo, quando o ilustre vereador diz que nós temos um alto rendimento para ficar discutindo apenas zeladoria nessa casa. Eu concordo com você. Eu concordo quando nós temos que discutir pautas aqui importantes, como propostas de leis, discussões sobre fiscalização, eu concordo plenamente com isso. Mas assuntos de zeladoria, felizmente ou infelizmente, eles batem na nossa porta a todo momento, porque nós somos um representante de uma comunidade de uma região que me deu aproximadamente 1.700 votos. Então, é uma região que, por onde eu ando, aonde eu passo, a região fala, olha, o Poder Executivo tinha que ter feito isso e não fez. E aí, cabe a esse vereador representá-los e fazer a demanda. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Próximo vereador inscrito, vereador Dário, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Locadora. Vereador Locadora, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio, que fará uso da palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todo o público que nos acompanha presencialmente através de todas as redes sociais, gostaria de registrar aqui a presença do nobre edil da cidade de Piratininga, soldado Carlos Júnior, vereador mais votado da história de Piratininga na última eleição. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E para registrar, né, o advento aí da fala da vereadora Estela demonstra que urge que o regimento desta casa seja revisto, seja atualizado. A gente não pode perder esse foco. Um regimento atualizado da segurança jurídica, da liberdade e legitimidade para o Poder Legislativo.
sobre uma fala do vereador Marcelo Afonso, da Guarda Municipal. Eu acho sensacional, vereador. Sou instrutor de guardas municipais há 22 anos, vibro com a nação Sangue Azul e quero muito acreditar que a nossa cidade vai contar com mais essa força, né, força policial, a Guarda Civil Metropolitana. Mas, da forma como foi exposta, deixa transparecer que nós não temos em Bauru uma força policial. Caso haja necessidade, caso as pessoas presenciem um animal dentro de um carro trancado sob o sol, enfim, nós contamos aqui com uma instituição bicentenária que está preparada para servir e proteger. Vai servir as pessoas, vai proteger o meio ambiente, fauna, flora. Então, só para deixar registrado, para que as pessoas que, porventura, vejam o vídeo, saiba que se ligar 190, vai poder contar 24 horas, diuturnamente, com a polícia militar, que está apta a servir e proteger. Continuando, sobre terça-feira passada, dia 18, estivemos na Alesp, onde fomos muito bem recebidos pelo presidente daquela Casa de Leis, senhor deputado estadual André do Prado, que também é do PL, e deputada estadual Dani Alonso, PL aqui da nossa região. Os deputados nos receberam muito bem, Bauru foi lembrada lá. Registro aqui os meus agradecimentos, e principalmente a deputada Dani Alonso, que recentemente encaminhou, através desse vereador, R$300 mil para a maternidade Santa Isabel, que já foi pago e a gente sabe que já está sendo utilizado, e que recebeu e já destinou mais R$250 mil a serem destinados para Sorri, Asilo de Vila Vicentina, a Associação Bauruense de Combate ao Câncer e a Associação Wise Madness, aqui de nossa cidade. Então, fica registrado aí de forma pública os meus agradecimentos aos deputados e, principalmente, à deputada do PL, Dani Alonso, por todo esse apoio à nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores. Obrigado, vereador Hélio. O próximo vereador está com a palavra, vereador Segala, e tem por 5 minutos. Senhor presidente, tenho aqui vários assuntos, mas antes eu queria fazer uma sugestão ao nobre vereador Alessandro Bussola, por quem tenho particular estima. Não faça isso, vereador. Não proponha trocar o nome da comissão para a Comissão do Paradão, porque o senhor vai desencadear uma mudança geral. Nós vamos ter que criar aqui a Comissão da Submissão, a Comissão de Gatinhas. Quando eu falo gatinhas, não me refiro a felinos do sexo feminino, mas o verbo engatinhar, aqueles que andam de 4 aqui mansamente. Sugiro que o senhor deixe do jeito que está, que do jeito que está fica melhor. Aliás, eu tenho uma sugestão para Vossa Excelência, mas no seu papel de líder da prefeitura. Eu recebi aqui, por e-mail, de um cidadão, uma preocupação verdadeira. Ele tem uma criança que está frequentando o berçário da MEI Etelvina de Araújo Almeida. E esse berçário não tem ventilação. Esse berçário não tem nem ventilador e nem ar-condicionado. Ele foi à escola e descobriu que na sala do soninho há ar-condicionado, mas que o ar-condicionado está desligado porque a fiação, que é antiga, não suporta a voltagem do aparelho. Vereador, nós todos nos preocupamos aqui, já não sei mais qual foi o vereador que trouxe o problema, mas já foi referido por outros, sobre uma
um animalzinho que estava no carro sem ventilação. A hora que nós tivermos uma criancinha numa creche municipal, tendo problemas de saúde, num calor insuportável como esse que nós estamos vivenciando, que não tem similar, nós vamos ter problema muito sério. Então, sugiro a Vossa Excelência que fale com a senhora prefeita para que tome uma ação. Ele fez referência a essa creche, a esse berçário, porque é lá onde ele tem o filho ou a filha. Mas era bom dar uma revisada em geral, tá certo? Queria também falar o seguinte, nós tivemos 2 acidentes aqui, agora, nessa semana, com caminhões, carretas. Uma delas rompeu a fiação, derrubou árvore, interditou ruas, lá na Dr. Antônio Prudente, no Jardim Estoril 2. E um outro que entalou a carreta do caminhão em um viaduto de Bauru. Nós temos legislação aqui, aliás, é um decreto municipal, que é outra coisa que fica na competência da prefeitura. É o decreto 11.096, de 1º de dezembro de 2009. Esse decreto municipal, que é do prefeito Rodrigo Agostinho, estabelece quais são os locais da cidade, vereador Marcelo, por onde esses veículos grandes podem circular. Para acabar com esse negócio de caminhão vir parar aqui na rua 1º de agosto, na Avenida Rodrigues Alves, esses caminhões enormes, e dificultando o trânsito e estragando o asfalto, que a gente vive reclamando da qualidade do asfalto. Então, tem legislação. A legislação estabelece 3 zonas, vereador Márcio, onde veículos, conforme o peso, conforme o tamanho, podem circular. É uma providência que já deveria ter sido tomada há 200 anos aqui em Bauru. Criaram um local da cidade para fazer como é que chama isso aí, vereador Marcelo? O senhor que tem o entreposto, não? Como é que chama? O transbordo, muito obrigado. Esses caminhões vêm enormemente carregados, muitas vezes para descarregar coisas em várias outras cidades, vereador Dário. Ele vai descarregar alguns ventiladores, desculpe, alguns ar-condicionados, alguns televisores aqui no centro da cidade, mas a carga dele vai para Marília, vai para Londrina, vai para qualquer outro lugar também. E ele entra com o caminhão aqui. Ele que descarregue lá fora da cidade, e um caminhãozinho pequeno traz essas coisas até o comércio aqui. Isso nós temos que tomar uma providência e não deve ser muito demorada, não. Sugiro que seja logo, tá bem? Tem outros assuntos aqui, porque os munícipes ficam alimentando a gente de solicitações, e a gente tem que dar conta disso, mas, infelizmente, o tempo é curto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Segala. Próximo vereador, vereador Júlio César, que tem por seu tempo 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, nós temos legislações, né, que protegem pessoas e temos legislações que protegem animais. Então, que elas sejam aplicadas da forma que se deve. Do mesmo jeito que pode ter uma criança, igual já acompanhamos, que foi deixada dentro do veículo, a lei foi aplicada. Da mesma forma, quando o animal fica dentro do veículo, a lei deve ser aplicada. O que a gente não pode é minimizar o assunto, porque o animal também, ele sente, ele sofre, ele morre se ele permanecer lá dentro. Então, a gente tem que saber dividir as situações. Essa situação dos ventiladores, do ar-condicionado na escola, certa vez eu trouxe esse assunto também aqui na tribuna. Isso se espalha nas unidades de saúde, em diversos outros prédios públicos, e que a resposta que a gente precisa, que deveria ser rápida, não chega da forma que a gente cobra. E quando se levanta um assunto aqui na tribuna em relação às
fiscalizações que são realizadas nas unidades de saúde. Hoje eu vou de novo. Eu espero que não tentem me barrar nessa fiscalização, porque a gente vai continuar fazendo, que esse é o nosso papel. Cria-se, de repente, aí um pensamento de, poxa, vamos para cima para ninguém entrar nas unidades. E quem está sendo barrado, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer algo para não aceitar isso. Esse é o nosso papel, a fiscalização é o nosso papel. E agora eu quero ver se vão me barrar em alguma unidade, em alguma fiscalização que será realizada cada dia com mais intensidade. Porque a população entra em contato conosco, independente do horário. Imagina chegar na unidade de saúde e não poder realizar o nosso, se não a principal função, que é a fiscalização. Em relação aos ecopontos, eu acabei de receber mensagem que as caçambas estão ficando lotadas. O pessoal está indo para jogar, principalmente o verde, né, galhos de árvore. Só que chega no ecoponto, não tem como deixar lá o material. Então fica aqui o nosso pedido aí para o setor responsável, ou aumenta o número da caçamba, ou faz um trabalho mais rápido de esvaziamento dessa caçamba, porque isso está prejudicando os moradores. Aí qual que é o problema? Começa a ter os descartes desnecessários aí em local inapropriado, mas por falha do setor que toma conta. Então fica aqui mais uma vez, né, a nossa cobrança, que eu já oficiei esse assunto, agora estou cobrando aqui na tribuna, para que a gente tenha a resposta o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus nos abençoe em mais essa semana de trabalho. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Manelo Zila. Não fará. Eduardo Borgo pede a palavra e terá por até 5 minutos regimentalmente. Senhor presidente, vereador André, o senhor me citou, eu me sinto na obrigação de esclarecer alguns fatos. Eu tenho por costume citar as pessoas, os vereadores, em especial quem está na mesa, porque eu estou olhando aqui perto, sabe? Eu não sou vereador de ficar dando indireta, quando eu preciso eu falo direto mesmo. Bom, começou a campanha. E já tomei vários processos por causa disso e não vai mudar, tá? Então, em momento algum, fiz questão de atacá-lo. Pelo contrário, tá? Citei aqui o vereador Bira várias vezes nos últimos 4 anos, porque eu não tenho. O tempo que eu tinha, que Vossa Excelência, por exemplo, passou estudando a Bíblia, eu passei estudando a Constituição, o Código Penal, eu não tenho. E eu tenho receio de falar uma besteira, às vezes, de um versículo, e por isso que eu gostaria muito que fosse corrigido. Mas, em momento algum, foi para direcionar a Vossa Excelência. Tanto é que eu citei também o Dário, citei o Elinho, citei outros colegas. Em momento algum, tá? Tive essa intenção. O dia que tiver algum problema, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ser a primeira pessoa que eu vou chegar e falar, ou então citar seu nome, mas não é o caso. Eu vou pedir agora à TV Câmara para passar um vídeo, para a gente... triste, né, o clima, mas trazendo um pouquinho de realidade aqui para essa casa do que está acontecendo e nós estamos anunciando há um bom tempo. O TV Câmara, por favor, o vídeo que eu reservei. Bom, começou a campanha eleitoral com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, com o uso da máquina pública. A candidata mamãe, diz aí, doutor Rubens Cury, quem é a candidata do governo? Inclusive junto com a prefeita Sueli, a mãe dela é candidata, Sueli, a dona Lúcia, candidata a deputada federal. Ela é candidata a federal pelo PSD. E nada melhor do que a sua filha, né? Para colocar na rua e fazer campanha antecipada. Não é, Sueli? O que você está fazendo? Fala para nós. A gente está aqui no lançamento da campanha Ajude de Verdade, feito pela nossa Secretaria de Assistência Social. Essa ação é importante para a conscientização da população, das pessoas, para que elas saibam que nós temos os nossos serviços que oferecem para essas pessoas, o alimento, a acolhida. O que foi oferecido nessa campanha? Simplesmente eles estão falando para as pessoas procurarem a SEBS, ou seja, a mamãe que é candidata,
porque lá existem serviços assistenciais. Vou apresentar para vocês a nossa campanha Ajuda de Verdade, com os nossos serviços disponíveis para as pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? O que a gente oferece como prefeitura. Isso é uma imoralidade, isso é uma indecência com a nossa cidade, tá? Por mais que tenhamos algumas pessoas que ainda batem palmas, né? Uns porque estão levando dinheiro, porque tem um carguinho, uma boquinha, outros, né? Porque ainda acreditam. É bíblico, né? Meu povo pereceu por falta de conhecimento. Mas enfim, isso é o uso da máquina pública, o uso do dinheiro público para fazer campanha antecipada. E o pior, quais tipos de serviço? Alguma novidade? Não. Campanha política. Então eu faço aqui mais uma vez um apelo publicamente. Até quando vamos ficar vendo essa pouca vergonha? O uso da máquina pública, do dinheiro público para a campanha eleitoral antecipada. Pode tirar a TV. Pode tirar a TV. Tá aí. Por que a mamãe entrou na SEBS? Fazer campanha eleitoral. A prefeita de Bauru, numa nítida campanha, aliás, ela começa, tem a subliminar nessa mensagem. Está lá para campanha. A mamãe, candidata a deputada, que o Dr. Rubens Cury já deixou claro, já fala até o partido, hein, PSD. Nós estaremos representando a senhora, viu, prefeita? Tá bom? A senhora não vai colocar só a sua tropa de choque para vir correr atrás de oferecer denúncia contra esse vereador aqui, querendo caçar o mandato. Eu também vou atrás da senhora, tá? Aliás, acho que está muito claro o uso da máquina pública para a campanha eleitoral. Por muito menos, o Ministério Público Eleitoral notificou o Pitoli, o Alexandre Pitoli, jornalista, na eleição passada ou retrasada, acho que foi a passada, questionando se ele sairia candidato. E se fosse, qual o problema? Ele estava na rádio, nenhum problema. Rádio privada. Por muito menos. Eu quero ver agora qual que vai ser o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, porque a campanha eleitoral antecipada, o uso da máquina pública para trabalhar com a fome do povo, é clara. E está aí, ó. Acho que o vídeo deixou muito claro para que está servindo e a palhaçada que virou essa cidade. Obrigado, vereador. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, a vereadora Estela, pede a palavra e terá por 5 minutos. Vereador Borgo, inclusive, vou começar aqui minha fala pelo final da fala de Vossa Excelência. Eu estou pedindo um artigo 18. Eu quero saber se aquela multidão que estava lá nas Nações Unidas, atrapalhando o trânsito, estava no horário de trabalho, fazendo hora extra, que foi cortada agora, inclusive atrapalhando as atividades do carnaval, foi cortada de fio a pavio. Quero saber se foi voluntário, se foi de livre e espontânea pressão, porque isso também pode caracterizar assédio. A grande verdade é que esse programa é o maior engodo da história. Não tem nenhum real, colocou um exército para distribuir panfleto, fez ato político e orientou a população a procurar os serviços. Serviços que estão esgotados, não tem mais nenhuma vaga para atender. Ah, pelo amor de Deus. Não é só palhaçada, isso é um desrespeito. Campanha pior do que a do Circo do Tubinho que a Lúcia Rosim fez quando o presidente do Fundo de Solidariedade, distribuindo cesta básica, o cidadão sai lá do Jaraguá, vinha a pé, ou de bicicleta para pegar uma cesta na Praça Paradesportiva com o palhaço, e música, e pipoca, e algodão doce. Coisa mais surreal. Coisa absurda. Coisa absurda. Eu tinha um vídeo para passar sobre a questão do carnaval, mas não sei se vai dar tempo, porque eu quero aqui, mais uma vez, dialogar com o líder, vereador Sandro. Se tem uma comissão que eu posso te garantir que vai trabalhar, portanto, de parada não vai ter nada, é a comissão onde eu estou. E se eu tivesse em qualquer outra, o que o pai da prefeita os orientou a não permitir, e vocês usaram prerrogativas, sim, regimentais, mas dentro do escopo de uma articulação política construída num jantar à véspera da eleição, justamente para ferir o direito de minoria. Isso é evidente, para a imprensa e para a cidade. Agora, se vocês cochilaram, direito não socorre quem dorme. Não é assim, doutor Segala, que a gente aprende na Faculdade de Direito? Inclusive, fui aluno de Vossa Excelência. Direito não socorre quem dorme. Então,
está constituída a mais democrática das comissões, sim, senhor. Quer chamar de super, de power, de hard, chame como quiser. Direito de Vossa Excelência, mas que vai trabalhar, vai. E vai trabalhar, vereador Sandro, para o seguinte, para impedir que este PL enviado agora, o 2625, vereador Borgo, o PL da boquinha mudou. Agora se chama reforma administrativa. O PL que deu entrada nos ementários de hoje estabelece N secretarias e a boquinha dos adjuntos. No mesmo, esse que deu entrada hoje. E aí, eu não faço oposição para fazer palanque, vereador Sandro. Eu leio, eu estudo e eu tenho compromisso com a verdade. Então, eu já baixei o projeto inteiro. Minha assessoria e eu já estamos em cima. Tem vários volumes. Já está conosco. Acha que isso aqui vai ser lido hoje e vai passar durante a semana na Comissão de Justiça, de Economia e de mais alguma outra dominada hegemonicamente pela situação e o trem da alegria vai estar criado? Ah, mas não vai. Mas não vai mesmo. Porque isso aqui é o maior ataque ao orçamento que a prefeita teve a irresponsabilidade de ferrar. Por quê? Porque queria ser reeleita e inverteu as prioridades. O vereador citou o pediatra. Vereador, não vão travar. Não. O nome que se dá a isso não é travar, é debater. Vai ser mandado um projeto aqui? Porque já foi anunciado por vereadores da base, pediatra lá. Eu só quero saber, porque estudei a concessão de porteira fechada para Avante, que fez aquele caos na UPA do Meridota. Vai pôr mais um, mais dois, e o que é isso? É aditivo? Ou isso já estava no escopo dos 21 milhões de reais que vai ser pago para essa entidade? Qual que é o critério para discutir saúde pública desse governo? Um vereador da base pedir? Sem compromisso? Com o tema por inteiro? Para acontecer o que aconteceu na última semana com a DIPAV, o departamento de praças, a divisão de praças e árvores, eu vou dizer a Vossas Excelências, o que acontece quando o governo está incumbido da missão de atender somente a sua base, como se ela não tivesse tido voto em todas as regiões da cidade. Em todas. Mas aí chegou um pedido da base. E aí o DIPAV vai lá e faz sabe o quê? Terreno, uma praça, lá perto do Jaraguá, entre o Jaraguá e o Fortunato. Tira eucalipto, tira 10 caminhões de lixo, de entulho, tira 12 tuques de terra para nivelar o terreno, faz 80% da calçada. E o que aconteceu, senhores? Apareceu no dia seguinte o proprietário do terreno. Obrigado, o terreno é meu. Olha que coisa linda. Se é da base, atenda-se. E o critério com a verdade? E o compromisso com a burocracia? Nenhum. Vereadora, tempo. Se as outras comissões não quiserem, não façam, que ninguém aqui vai obrigar ninguém a trabalhar. Agora, ninguém vai me proibir de trabalhar, porque eu ganho para isso. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Marcelo Afonso. Pede a palavra e terá por 5 minutos regimentalmente. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar um pouco mais de segurança pública. Só quero aqui fazer uma observação da fala do vereador Hélio, a interpretação que ele teve aqui, falando da Polícia Militar. Tem um sobrinho que é militar, respeita a Polícia Militar, mas talvez a interpretação, como o vereador acho que talvez não entendeu a minha fala, falando que a Polícia Militar não faz esse trabalho. Em nenhum momento nós falamos isso. E graças a Deus, né, que temos todos os batalhões aqui na nossa cidade. E eu já parabenizo, né, o senhor é a favor também da Guarda Municipal, palestrante, hoje não é Guarda mais Municipal, vai ser a Guarda Metropolitana. Então, eu só quero fazer uma observação e também tenho vários amigos e parentes, e como meu sobrinho de sangue é militar, é do BAEP ali. Então, tenho todo o respeito pela Polícia Militar, e a introdução aqui, a interpretação do vereador, talvez não entendeu. Eu estava falando da Guarda Municipal, até os deveres que nós vamos acrescentar no município para ter efetividade. Então, era isso. Mas eu acho que o debate é muito bom. Só para esclarecer, viu, vereador, eu tenho todo o respeito pela Polícia Militar,
tenho, novamente, falo, meu sobrinho da Polícia Militar, da corporação, só tenho a parabenizar. Tivemos também aqui o Coronel Meira também, um profissional da área aí, excelente. Então é isso. Vamos lá. Estamos aí com um projeto de lei tramitando na Câmara, aqui, o 4925, vídeo monitoramento, já parabenizar mais uma vez que está no esboço aí do estudo da prefeita no pacote. Então, eu acho que esse é o resultado. Esse projeto de lei, pode pôr para a TV, por favor. Esse número aí, ó, só vem a contemplar aquilo que nós já necessitamos há muito tempo, vai eternizar que o recurso da Secretaria de Educação existe, da Saúde também existe, e esse vídeo monitoramento aí vai garantir o município realmente independente do estudo do vídeo monitoramento para ter, sim, na rede municipal, na rede de saúde, na UBS, na USF, no CRAS e no CREA. Então, vai contribuir. Uma lei que também já passou pelo STF, já tem na cidade do Rio de Janeiro o modelo. Então, isso aí é para garantir aquilo que já era para existir. Agora temos o estudo, isso aí vai garantir. Então, esse projeto de lei é isso. E também falando da atividade delegada aqui, que, como foi falado, agora de pouco, ronda escolar, fizemos uma parte aqui, que realmente hoje nós temos só uma viatura na Secretaria de Agricultura, que é uma caminhonete do Estado, que agora foi anunciado pelo líder ali, que realmente vai sim ser contemplado outros veículos. E até uma observação, dentro do esboço da Guarda Metropolitana, a Lei Maria da Penha e também a ronda escolar, o governo federal ele cede, tanto é que as viaturas lá de Ribeirão de outras guardas são do governo federal, que também serve para esse esboço aí. E a atividade delegada realmente vai surgir efeito, sim, se tiver essa efetividade desses veículos da ronda escolar e se tiver esse vídeo monitoramento aí, ó, não só na educação, tem que ser na saúde também. Então, vai ajudar muito. Então, era isso que eu queria deixar bem claro. Eu acho que tudo que tem no esboço da segurança pública que vem a somar é positivo para a cidade. Então, essa interpretação que foi falada aqui, estou deixando bem claro que em nenhum momento direcionamos para a Polícia Militar, sabemos da competência da Polícia Militar, sabemos o que tem na Polícia Militar. Então, quero parabenizar a Polícia Militar e a interpretação do vereador Hélio aí, acho que não entendeu bem a minha fala, mas estou aqui também para deixar bem claro a minha percepção. Que Deus abençoe, presidente. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Marcos de Souza, abre mão. E o próximo é o Márcio Teixeira, pede a palavra e terá por 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu deixei na mesa de todos os vereadores aí um ofício falando dos fiscais. Tá, isso aqui foi um ofício que eu mandei para a prefeita, para tentar colocar no projeto de lei número 414025, que fala da remuneração por produtividade fazendária aos auditores. E entrando tudo que a gente conversou nessa casa, inclusive o projeto, um feliz projeto do colega Arnaldo, sobre a fiscalização melhor e filmagem desses lugares que como que fala? Como? Os ferro velhos, né? Vereador, só para você ter uma ideia, nós temos 280 lugares como esse, central de reciclagem, ferro velho, e a maioria irregulares. Mas vamos deixar o povo trabalhar. Então, eu estou pedindo para a prefeita aderir nesse projeto, os fiscais de postura da CEPLAN, os agentes ambientais e os guarda-parque, tá? Onde eles vão atuar, eles vão fiscalizar o que falta na cidade. É um incentivo e eles vão trabalhar com mais efetividade. Novamente, me preocupa a todos, não sou contra. Não sou contra o aumento de secretarias, não sou contra a contratação. O que me preocupa muito é o financeiro da nossa cidade. Essa cidade vai passando, vai crescendo. A gente até hoje não conseguiu tratar o esgoto, que afasta grandes empresas.
E semana passada, eu citei a nossa poupança para a nossa cidade, né? Quando eu falo a nossa poupança, é o aeródromo. Nós temos lá em cima, no lugar mais nobre da cidade, uma poupança de 1 bilhão e 200, perdão. Eu citei, uma parte é tombada, que é a parte do aeroclube. E a parte do aeródromo é a parte da prefeitura. Nunca esse vereador falou de acabar com a história do aeroclube. Esse vereador só deu a sugestão para um futuro melhor para a cidade. Porque se um dia nós, políticos, tivermos coragem e desafetar esse aeródromo, que não serve para nada mais, gente. É 4, 5 voos, não tem mais o clube, não tem mais campeonato. E dessa área, o aeroclube, aeródromo e aeroclube, ele tem uma porcentagem de quase 5%, que no futuro ele pode construir em outra área, até melhorando o crescimento da cidade. Como é difícil, já falei várias vezes, ser vereador, né? Falei para vocês, nós 21 vereadores, tivemos 40% do voto. E não tem ninguém, empresário ou comentário, que vai intimidar a minha fala. Se eu tive coragem há anos, de lutar, como é difícil, Marcelo, ser vereador, se você sabe, Arnaldinho, Hélio. Mas nós temos essa aqui, ó. Nós temos a tribuna. É uma ideia que eu tenho para a cidade. A cidade tem que crescer. A parte histórica sempre vai ficar lá, que a cidade e a prefeitura podem absorver. Eu estou falando de progresso. Como sim, viu, vereador Bussola? Eu defendo a modernidade, a vinda de novas secretarias. Não concordo com as que estão vindo, mas eu acho que a gente tem que progredir. E para a gente progredir nessa cidade, a gente tem que captar recurso. Obrigado. Muitíssimo boa semana. Obrigado. Boa semana para Vossa Excelência também. Chegamos ao final de mais uma sessão. Em atendimento ao requerimento de vereadores, guardaremos agora um minuto de silêncio, homenagem póstuma, solicitado pelo vereador Dr. Segala, ao engenheiro Eduardo Ferreira Barbosa, e solicitado pelo vereador Arnaldo Ribeiro, Paula Hermógenes. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 4ª sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025, às 18h46. Tenham todos uma semana abençoada.